Eu quero lhes dizer que cada um dos irmãos aqui presente, cada um dos jovens, das crianças, dos adolescentes, de cada ser que coloca a sua vida a serviço de Deus, o Senhor recompensa maravilhosamente. Aleluia. Eu tenho aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, um texto muito importante, que está no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 5. Vemos que o Senhor, há 2000 anos passado, ao vir ao nosso encontro para nos trazer a mensagem do Evangelho, Ele não dispunha dos recursos da tecnologia que nós dispomos hoje. Ele não dispunha de púlpitos à sua disposição, como nós temos hoje, microfone, mas o Senhor sempre, Ele se valeu dos préstimos de cada um para fazer cooperador no seu trabalho. E nós vamos ver aqui na Bíblia, nesse texto que eu citei, um exemplo maravilhoso de como o Senhor Jesus gosta de usar as pessoas para fazer o trabalho dele. Diz-nos o capítulo 5, versículo 1 do Evangelho que Lucas escreveu. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aí vemos, meus irmãos, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, chegando à beira da praia, onde a multidão, sabendo que ele era a pessoa mais importante na face da terra, o enviado de Deus para uma mensagem, eles foram chegando, e eles pensavam e sabiam que perto de Jesus seriam abençoados, perto de Jesus eles receberiam a bênção, eles recebiam ensinamento, eles receberiam cura divina, eles receberiam paz em suas almas. E à medida que o Senhor via aquela multidão chegando, o Senhor foi afastando, cedendo lugar para que eles se colocassem da melhor maneira possível. Eu posso imaginar que Jesus ia afastando, chegou um momento que os seus pés, por certo, começaram a tocar na água do mar, ali da Galileia. Olhando do lado, viu aqueles 2 barcos, tomou a iniciativa de passar para dentro de um deles e pediu ao proprietário do barco: me afaste um pouquinho, para que eu tenha uma certa distância, para eu poder falar com a multidão. E eu confesso aos irmãos, eu pagaria o que fosse possível para estar naquele culto. Eu confesso aos irmãos de que eu me sentiria muito privilegiado se naquele culto eu também estivesse lá, porque ali, meus irmãos, eu iria ouvir aquela mensagem doce, aquela mensagem objetiva. Eu posso imaginar
num culto onde Jesus fala, onde Ele ensina, onde Ele prega, a gente não tem vontade de ir embora, a gente não tem vontade de fazer qualquer outra coisa, senão estar alimentando da palavra dEle, alimentando da sua mensagem. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus, ao pregar ali, ao ensinar ali, Ele ia ao encontro da necessidade de cada um dos presentes. Quando a gente está num culto espiritual, num culto alegre, num culto abençoado, a gente pode estar o mais escondido possível, mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro, fala ao nosso coração, e ao término, o crente diz assim: Deus falou comigo nesta noite. Deus falou comigo nesta noite. E eu confesso aos irmãos que Jesus falou, pregou, ensinou, fez maravilhas. E um detalhe importante: o meu Jesus, ele é diferente de qualquer ser humano. Ele não esquece de detalhe nenhum. Ele não esquece de detalhe nenhum. Ele sabia que ele estava usando o barco de um particular. Ele estava usando o barco de um pescador. Ele estava usando o barco de um chefe de família. E então, depois de ter usado o barco para ministrar a palavra, ele tomou a iniciativa: eu agora tenho que pagar o aluguel do barco. O aluguel do barco. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso nos dá um ensino maravilhoso. Muitas vezes o crente, ele chega num local, se apropria disto e daquilo, se esquecendo de que aquilo tem um dono, de que aquilo tem um proprietário, de que aquilo custou dinheiro, de que aquilo é um patrimônio pessoal. E o meu Jesus nos dá esse ensino, não é, irmãos? É um ensino maravilhoso, aleluia. E então, o Senhor Jesus, ao usar o barco de Pedro, ele disse: agora você faz-se ao mar, lança a rede, e os peixes que você pegar nesta pescaria é o pagamento que eu estou fazendo do uso da sua embarcação.